comunidade de Cabixi. Hoje recebemos aqui no nosso podcast Conecta JA, onde a gente conecta a nossa escola com a nossa cidade, o professor Neudes. Ele é professor há 29 anos no município de Cabixi, atua nas escolas José de Anchieta e também na escola CEJA 6 de Julho. E hoje nós viemos trazer aqui o tema Independência do Brasil. Estamos recebendo o professor porque ele tem uma grande bagagem aí na questão histórica do nosso país, já participou de várias apresentações cívicas e hoje ele está trazendo para a gente algumas curiosidades e também lembrando como foi a vinda da família real para o Brasil e também o desenrolar de toda a história até nos tornarmos um país independente. Professor Neudes, seja bem-vindo, bom dia. Professor, então, como que aconteceu essa chegada? Quais foram os motivos que a família real veio para o Brasil? Vamos começar desse princípio. Maiara, bom dia. Bom dia, professor Cristiano. Bom dia a todos os nossos alunos. Bom dia, meus colegas professores, direção, todos que apoiam e dão apoio à nossa escola. Abraço também a todos que fazem a educação do Cabixi, Planalto, Estrela, todos os nossos colegas. Na verdade, Maiara, para a gente falar sobre a independência, a gente tem que falar sobre os motivos que levaram a ela. Um dos primeiros é justamente a família real. Ela foi obrigada a vir para o Brasil em 1808. Por quê? Havia lá na Europa as invasões napoleônicas por toda a Europa e ela tinha proibido todos os países fazerem comércio com a Inglaterra. Era chamado bloqueio econômico. E aí, como Portugal era aliado da Inglaterra, não aderiu a esse movimento. Então, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Lembrando que, como Portugal não tinha nem navio para fugir, para você ter uma ideia, claro, Portugal vivia de pilhagem das riquezas brasileiras, assim como de outras colônias dela, mas a principal era o Brasil. Então, eles não tinham nem navio para fugir, pra você ter uma ideia. A Inglaterra se propôs a emprestar seus navios e ele trouxe toda a estrutura administrativa e política de Portugal. Em torno de 25 mil pessoas, com toda a estrutura e riqueza, vieram para o Brasil. Chegando aqui em 1808, lembrando que nessa época existia uma rainha, mas como ela é louca, é a Maria I, a Dona Maria I, e ela veio junto, e quem era o príncipe regente na época era o filho dela, Dom João. E aí foi o que aconteceu nessa vinda. E nesse processo da independência, professor, foi rápido após essa vinda? Quanto tempo durou? Como que foi esse processo para que eles chegassem à conclusão que havia necessidade de ser um país independente? Então, foi bom você ter falado isso, porque a história, ela não vive só de fatos. Cabe a nós historiadores explicar os motivos das coisas. Quando a gente fala a história, aparece no livro só os fatos históricos, mas a gente como historiador tem que explicar os motivos daquele fato. O fato nada mais é do que as coisas pequenas que estavam acontecendo e o ápice daquele acontecimento, daquelas pequenas coisas, é o fato em si, que a história aborda. Então, quando eles chegaram aqui em 1808, já que eles trouxeram toda a estrutura imperial, o Brasil começou a mudar. O Brasil era o foco das atenções europeias, porque a família real estava no Brasil e toda a riqueza veio. E aí eles foram reestruturar Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Então o Brasil, a partir daí, ele deixou de ser uma simples colônia portuguesa e passou a ser a sede do governo imperial. Então já muda tudo. Só que em 1816, Dona Maria I, a louca,
ela falece. E aí, aqui mesmo no Brasil, o príncipe Dom João é coroado como Dom João VI. Só que, depois, voltando um pouco na história, em 1815, Napoleão Bonaparte, ele perde todas as guerras na Europa e ele é exilado numa ilha chamada Ilha Elba. Então, toda a Europa vai fazer aquela estruturação de redefinir os seus estados, os seus países. E aí cada país tinha que ter uma representatividade para conseguir, além de volta às suas terras, e tentar avançar em terras de outros países. Então, tem um congresso chamado Congresso de Viena, que Portugal estava se apresentando, e para reforçar o potencial territorial português, ele elevou o Brasil a reino. Por isso que lá no livro de história você vê. Brasil, Reino de Portugal unido a Algarves. Por que isso? Porque na hora que eles foram se apresentar no Congresso de Viena para fazer a redefinição política e geográfica da Europa, a Portugal ia ter vantagem, porque ele estava sendo representado não só por ele só, mas como o Brasil e também Algarves. Então, professor, nesse contexto, sobre a Revolução do Porto, qual que é esse contexto aí dentro da história com a volta de Dom João? Então, professora, como eu havia falado anteriormente, em 1815, o Napoleão Bonaparte perde todas as guerras e aí ele é exilado na ilha de Elba e vão fazer a redefinição da Europa. Depois que isso acontece, Portugal torna-se totalmente independente, só que como eles não estão com o rei, então eles vão solicitar a volta imediata do rei Dom João. Dom João, a princípio, vacilou e não queria voltar mais para Portugal. Estava gostando do Brasil, uma estrutura boa e muitas riquezas. Só que aí as pessoas que ficaram, as lideranças políticas que ficaram lá em Portugal, vão começar a fazer um movimento para que ele voltasse o mais urgente possível. E aí fizeram um movimento revolucionário na cidade de Porto, por isso que é chamado, lá no livro de história tem Revolução do Porto, que força Dom João a voltar imediatamente para Portugal. Então, em 1821, Dom João é forçado a voltar para Portugal, temendo que alguns aventureiros eles tomassem o poder do Brasil. Então ele deixa aqui o filho dele, o príncipe regente Dom Pedro, para tomar de conta das terras e posteriormente trazer o Brasil à colônia novamente. Falando de Dom Pedro, nós temos aí a famosa frase, né? Diga ao povo que fico. Exatamente. Como que aconteceu esse processo do dia do fico? Então, muito interessante essa pergunta sua, porque com a volta de Dom João, os grandes fazendeiros, as pessoas ricas da época, a elite nobre brasileira, eles têm receio de que o Brasil volte a ser uma colônia. Eles não querem perder toda a estrutura que eles têm. Então, na cabeça deles, eles vão elaborar um plano para que Dom Pedro não volte para Portugal, porque posteriormente o Brasil voltaria a ser uma simples colônia portuguesa. E aí eles vão fazer um movimento para que Dom Pedro fique. Ele corre a assinatura no dia 9 de janeiro de 1822, eles correm uma assinatura para saber a opinião da população, o que eles achavam que Dom Pedro deveria fazer, se deveria voltar para terminar seus estudos, igual era a alegação da Corte Imperial, que ele deveria voltar para terminar os estudos em Portugal, mas a intenção era recolonizar o Brasil, e as pessoas acharam por bem, em unanimidade, que ele deveria ficar. Por isso que no dia 9 de janeiro de 1822, ele chega na sacada e fala aquela
aquela frase que ficou conhecida: se é para o bem da nação, e diga ao povo que fico. Então, ali já foi uma forma de prender Dom Pedro ao Brasil para partir para a próxima etapa. E essa próxima etapa, propriamente dita, já seria esse encaminhamento para a independência, Sim, certo? certo. E como que foi aí a independência propriamente dita? Como que ocorreu? Então, vamos dar sequência vamos dar uma sequência histórica para poder as pessoas que estão nos assistindo entender melhor. Então, em janeiro aconteceu esse episódio. Portugal começou a fazer pressão cada vez maior para que o Dom Pedro voltasse. O príncipe regente, Dom Pedro ainda não, príncipe regente. E as pressões foram grandes, e também do lado de cá, como eu falei, a elite brasileira estava pressionando para que ele ficasse, e ele continuou. Então, o imbróglio que aconteceu, o problema que aconteceu, que realmente ele decidiu ficar no Brasil e cortar as relações quase definitivas, porque não foi definitiva, né? Porque definitivo vai acontecer em 7 de setembro. Então, em maio desse mesmo ano, de 1822, o príncipe regente determinou que todas as leis que viesse de Portugal, ela só teria validade no Brasil com o carimbo do príncipe regente. Cumpra-se. A partir do momento que alguma coisa viesse de Portugal e não tivesse o carimbo do príncipe regente para ser cumprido, não teria validade no território nacional. A coisa foi cada vez mais se fechando e a gente vai ver lá na frente o resultado final. E esse resultado trouxe aí a independência do nosso país. Nesse processo da independência, professor, trouxe muitos benefícios, certo? Para o nosso país, né? Questão de independência. Então, a gente gostaria que o senhor falasse sobre a independência em si, né? E também quais foram esses benefícios que trouxeram, quais foram as principais mudanças a partir desse dia. Então vamos lá. Então o Dom Pedro, o príncipe regente, estava passeando em São Paulo e ele recebeu uma notificação da coroa portuguesa determinando que ele voltasse de imediato para Portugal de uma forma ou de outra. Aí, ele, ao receber esse comunicado, ele gritou aquela frase que a gente já conhece, né? O Brasil, a partir de agora, torna-se independente. Só que, vamos para as consequências. Consequência negativa. A gente tem que entender que, desde que o mundo é mundo, sempre tem uma potência que comanda todo o planeta de uma forma ou de outra. Lá na história antiga, era o Império Romano que comandava o planeta Terra. Nessa época, o país mais rico e que comandava todas as ações planetárias chamava-se a Inglaterra. Agora, depois da Primeira Guerra Mundial, passou a ser os Estados Unidos. Tá, então, vamos focar no 7 de setembro. Vamos falar um pouco sobre a Inglaterra. A Inglaterra, que eu tinha falado anteriormente, era aliada de Portugal, e Portugal devia favores e outras coisas mais relacionadas à economia para a Inglaterra. Então, a Inglaterra força o Portugal, e principalmente o Brasil, a tornar-se independente, porque a Inglaterra tinha uma carta na manga em todo sentido. Primeiro, depois da independência, o Portugal precisava ser indenizado, porque nós éramos uma colônia portuguesa. Como
houve guerra para tornar-se independente, tem que ser indenizada. Então, 2,5 milhões de libras esterlinas era a indenização. O Brasil não tinha uma pataca, o Brasil não tinha dinheiro. O que ele fez? Correu para pedir um empréstimo para a Inglaterra. A Inglaterra já estava preparada que isso ia acontecer. E aí começa a nossa dívida externa. Esse é um dos episódios negativos. As coisas positivas é que o Brasil, a partir daí, torna-se um país independente e vai fazer transações comerciais com os países que o Brasil acha que pode ser parceiro, não obrigatoriamente com Portugal ou com quem Portugal indicaria. E aí o Brasil ele começa a se expandir a partir do momento que ele torna-se um país independente. Lembrando que o primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos. E depois veio a Inglaterra, veio outros países. Como que o senhor enxerga hoje os desfiles cívicos, né? Nós temos aí, né, amanhã teremos aí o desfile cívico na nossa cidade, né? Teremos as nossas escolas fazendo a representação dos seus projetos e trazendo essa memória desse dia. Como que o senhor vê essas manifestações, né, esse patriotismo? O senhor, com certeza, aí já participou de vários, né, eventos desse tipo. Essa lembrança, trazer essa lembrança, né, desse dia. A importância, não só na questão educacional, que obviamente, né, para nossos alunos conhecer a nossa história, saber a história do nosso país, como que a gente chegou até, né, hoje, esse desenvolvimento, mas trazer essa lembrança em questão cultural também. Então, é importante a gente lembrar que, acho que foi 2002, 2003, essas manifestações de independência aqui no nosso município quase não havia. Tinha um projeto de uma professora chamada Vanusa, foi embora, está trabalhando lá perto de Porto Velho. Ela tem um projeto de resgate cultural. Que em cima desse projeto nós fizemos, que eu me lembro, o primeiro desfile de 7 de setembro, que teve unanimidade, que chamou a atenção das pessoas, que toda a comunidade participou. E nós estávamos presentes nessa data. A partir dali, todos os anos, a gente faz esses movimentos cívicos, porque eu acredito que, além das pessoas procurar ter interesse em saber da história do Brasil, da história da independência, para poder ele se motivar e tornar-se independente de outras formas também. Então, esses movimentos que nós fazemos aqui na nossa comunidade é muito importante, porque reaviva na memória das pessoas e das pessoas que estão fora da escola também, um capítulo positivo que aconteceu na nossa história, que é a nossa própria independência. Então, se a gente pegar a partir desse princípio, a gente vai ver que toda vez que a gente faz algum trabalho, seja apresentação de alguns quadros, seja apresentação no desfile de alguma pontuação que chama a atenção das pessoas, com aquelas frases que puxa na memória como foi a nossa independência, sem falar no caráter cultural, no caráter político também, porque a partir do momento em que a gente está falando sobre a independência, a gente também tem que falar da independência política, a independência de direitos, a independência de gênero, a independência econômica. Então, hoje tudo engloba esse sentido. Lá no nosso primeiro 7 de setembro que a gente fez a partir desse projeto,
a gente enfrentou um problema político local, onde, antes mesmo do próprio desfile, houve umas controvérsias, e aí a escola fechou, nós fizemos reunião e fechamos o acordo de que nós não daríamos o microfone para nenhum dos políticos dos dois lados, porque era aquela efervescência política a nível municipal, que ia acontecer uma eleição municipal, e aí, para não ter uma interferência política direta, a gente ficou decidido que só eu falaria como professor de história sobre o tema especificamente, sobre aquele tema, e não dando margem em nenhum sentido sobre a independência relacionada a alguma coisa local. E graças a Deus deu tudo certo, e aí a partir daí nós trilhamos nesse caminho de a gente sempre procurar abordar a independência em si e a independência de tudo que eu falei a nível nacional, nada local, porque queira ou não queira, a gente está dividido entre 2 ou 3 lados políticos aqui, e todo mundo é amigo, e a gente tem um objetivo maior, que é resgatar a nossa educação, resgatar a consciência de independência, fazer com que esses alunos tenham interesse em ler história, em aprender os direitos e deveres deles dentro da escola. Então, tudo isso foi coisas que, com o passar do tempo, a gente foi imprimindo em relação aos nossos alunos, para que eles tivessem e chegassem hoje com esse caráter político na cabeça, e que os direitos e deveres deles devem ser de controle dele, e que as coisas sempre aconteçam da melhor forma possível para as transformações educacionais que o nosso município precisa, e que uma grande responsabilidade dessas transformações somos nós aqui, né? Queira ou não queira, os detentores do saber somos nós, professores, somos nós que fazemos a nossa escola, todos têm a mesma contribuição, mas o peso maior é de quem está na ponta, que somos nós, professores, e a nossa responsabilidade é grande, porque a nossa comunidade depende muito da gente, e aí a gente tem que fazer um trabalho bem feito para que o resultado apareça. Graças a Deus, hoje eu tenho a maior satisfação em ver que uma das gerações que estudou comigo hoje estão vencendo, são vencedores, são as pessoas que estão tomando de conta da nossa comunidade, igual eu falei há uns 18, 20 anos atrás, que eles seriam as pessoas que iriam comandar o Cabixi. Graças a Deus, com maior satisfação em que hoje eu estou trabalhando do seu lado, do lado do professor Cristiano, e mais da metade dos professores foram meus alunos. Uma parte dos funcionários aqui, todos foram meus alunos, Planalto, Chico Soldado, prefeito, vice-prefeito, comunidade, parte dos PM. Então, a responsabilidade é grande do professor. E a maior consciência que ele deve ter é de que tudo que ele fala tem que ser em benefício do aluno. E a gente tem que mirar sempre nele, porque quem vai transformar o nosso Cabixi para uma coisa melhor são eles, como vocês estão sendo agora. Que responsabilidade, não é, professor? Muito grande, muito grande. Hoje, saber que pelas suas aulas, pelos seus ensinamentos, passou aí quem está na gestão do nosso município, na educação do nosso município, na segurança do nosso município, em todas as áreas. O senhor sabe que teve alunos que passaram pelo senhor, que o senhor conseguiu transmitir um conhecimento, e como o senhor já comentou também em outras ocasiões, né? Esse orgulho que o senhor traz dessas pessoas estarem Exatamente. hoje levando o Cabixi para frente. Então, essa independência também tem a ver com isso, né, professor? Com essas pessoas que hoje estão aqui. Há 203 anos atrás, nós tivemos aí essa independência. Para hoje a gente está alcançando cada vez mais, né, ultrapassando até os limites. Sim.
Então hoje esse foi o nosso bate-papo com o professor Neudes, falando aqui sobre a independência do Brasil, falando também de todos os contextos que trouxeram até essa independência e nosso município hoje, né? Trazendo aí as nossas figuras que passaram pelo professor Neudes, passaram pela sala de aula. Professor Neudes, o nosso muito obrigado ao senhor por ter topado essa parceria, por ter vindo aqui hoje enriquecer mais ainda a gente com o seu conhecimento. Só os nossos agradecimentos, tanto eu quanto o Cristiano aqui, né, no podcast Conecta JA, como também a nossa escola agradece o senhor por toda a sua contribuição. Obrigado, professora Maiara. Agradeço também ao professor Cristiano. Agradeço a Deus por ter me dado esse dom de contribuir para transformar a nossa comunidade em algo melhor. Desde o início, a minha vida toda foi ler história. Eu tenho 35 anos que só leio história e agradeço a Deus que eu tenho esse dom e que Deus me colocou no lugar certo para eu ter a contribuição de que eu sempre tive no rumo certo, que é buscar transformar junto com os meus colegas professores toda a estrutura, eu sempre falo, toda a estrutura da escola, transformar a nossa comunidade em algo melhor. Eu estou quase finalizando, quase aposentando, eu já dei minha contribuição e quero continuar dando essa contribuição. De certa forma, eu passo a bola para vocês, que vocês estão começando, e daqui a espero, se Deus quiser, daqui a uns 18, 20 anos, quando vocês olharem para trás, vocês irão ver que os alunos de hoje serão as pessoas que irão comandar a nossa comunidade. Eu espero que daqui para lá as coisas se transformem e melhorem cada vez mais, porque a dificuldade lá atrás era muito grande e a gente venceu esses obstáculos. Se Deus quiser, vocês que são professores competentes irão vencer e transformar o Cabixi em algo melhor cada vez mais. Esse foi meu objetivo, está sendo. O objetivo de vocês começaram, eu sei que vão atingir, porque Cabixi merece, a nossa comunidade precisa e nós estamos aí sempre para ajudar. Eu estou sempre para ajudar, mesmo já quase finalizando, aposentando, mas eu quero continuar contribuindo porque eu sei que eu não consigo ficar parado mais. Eu tenho que estar contribuindo de uma forma ou de outra. Mas, de certa forma, eu estou entregando para vocês, porque a competência de vocês é grande e vocês foram e são vencedores, porque quando a gente olha lá para trás e faz uma releitura da história, a gente tinha certeza que 95% daqueles que estavam lá naquela cadeira, naquela mesa, me escutando, fizeram realmente o que tinha de ser feito, que é levar a sério e transformar uma pessoa grande e transformar aqueles que precisam ser transformados. Então, um abraço para vocês, que Deus abençoe todos nós.